Olá, meus queridos alunos. Deixa eu me arrumar aqui, minhas queridas alunas. Como é que os senhores e as senhoras estão? Tudo bem? Galera, vamos aqui encerrar a terceira e última parte do Platão, né? Falamos do primeiro, da teoria das ideias, teoria da reminiscência, né? Falamos depois também, na segunda parte do vídeo, de política. Discutimos muito a Politeia, república, né? Mas o nome é Politeia. Bem, e agora, galera, eu queria terminar essa última parte aqui. Não vai ser longa, mas eu decidi separar assim por esses temas que ficaria mais fácil. Falaremos sobre ética, tá? Primeiro, o que é ética para Platão? Tem ética para vários filósofos, e lógico, é a vez do Platão, mas o meu querido aluno tem que saber a diferença entre ética e moral. Tem gente que fala, é tudo a mesma coisa. Ah, não, que cozinha. É diferente. Galera, na verdade é diferente, ética e moral, mas elas não estão só unidas. Elas estão, extremamente unidas e uma influencia a outra, tá? Como assim? Eu quero que vocês entendam primeiro a definição de ética. Ética, para os gregos, não falavam ética ou moral, se bem que moral vem até do latim mores, né? Costumes dos romanos. Quando eles conquistam a Grécia, tentam traduzir várias coisas, e essa é uma delas. Mas, na verdade, meus queridos, vamos no conceito grego, como surgiu isso aí. A ética, né, ela vem da ética e moral, ela vem de uma palavra só, né, que é o ethos. Ethos, E-T-H-O-S, com aceito circunflexo, chapéuzinho, né, no E, é chamado de ethos. Ethos significa valor, reflexão, pensamento sobre, tá? E quando os gregos queriam falar da famosa moral, eles não falavam moral, eles falavam ethos, tá? Muda a acentuação, para os gregos muda a letra, né? Então o acento, em vez de circunflexo, era o agudo, ok? Então tinha o nome de ethos, e aí ethos, em grego arcaico, significa costumes, ações, tá? Leis, né? Então, galera, é o seguinte, cada sociedade, em uma determinada época, tem os seus costumes, ok? As suas ações, o que eles aceitam, não aceitam, e elas acabam se transformando em leis, tá? Então o ethos, ele acaba virando o famoso moral. Aí quando os romanos conquistam, eles vão dividir, aí vai ter esse nome, ética e moral, tá? Então o moral, ou ethos, ok? Seriam os costumes, e os costumes vão se adequando com a época, né? O que a galera acha aceitável ou não, vira lei e tudo mais. A ética, ela reflete sobre esses atos. É um pensamento sobre esses atos, sobre essas ações. Qual o valor que dá para essas ações? Ok? Então são os valores. Isso é ética, ok? Bem, então já dá para entender a diferença, né? E a ética, o pensamento sobre essas ações, vai influenciar a moral e vai influenciar a moral, as ações, os costumes e logo as leis, né? Quer ver como acaba influenciando a lei? Antigamente, no Brasil, vocês sabem, né? No Brasil independente, século XIX, permitia-se a escravidão. Então era um costume, eram ações ter escravos. Era permitido por lei. Só que nós, né, o pessoal refletindo sobre essas leis, sobre essas ações, viram quão prejudicial era para o ser humano, como agride, né, o ser humano em si. Não, lógico que é totalmente abominável a escravidão. Então muitos começaram a refletir sobre esses atos e começaram a querer acabar com essas ações, logo com essas leis. E mudou-se isso, né? Em 13 de maio de 1888, acabou isso aí. Bem, galera, ok.
E aí, tá vendo? A reflexão sobre os atos acaba mudando até o costume, né? Aí, logicamente, hoje embora exista escravidão, né? A gente não vê os lugares aí, mas infelizmente existe, mas isso é totalmente condenável, ok? Então, são busca de valores universais, né? Não que a ética é engessada, mas ela se pauta por valores universais, eternos. Ok. Galera, e para Platão, a ética, segundo ele, vai nessa toada aí também, tá? A ética é uma reflexão, é a busca de valores universais. É a racionalização, olha que bonito que o Platão fala, é a racionalização sobre os desejos. Não siga os seus impulsos, não incline-se aos seus instintos, às suas vontades, desejos. Calma, pense sobre. Lembre-se que você deve se guiar pelo bem, então você tem que pensar sobre isso. Para os gregos até, lembra o mundo das ideias, para Platão, né? Para ele, devemos focar no que é bom, belo e verdadeiro, o mundo das ideias, a perfeição, o que para sempre, eternamente é bom, belo e verdadeiro, não é? Então deve-se focar nessa reflexão dos atos para ser bem orientado e que esses valores sejam universais. A ideia do bem para Platão é universal, tá? Legal. Eu lembrei de uma coisa que podia ter comentado na primeira parte, mas eu falei, essa visão platônica de ética, lembrei do amor platônico. Eu já até falei em alguma turma, porque teve uma turma que eu já comecei a primeira parte dessa aula, da aula dessas 3 gravações, a primeira. Mas o amor platônico, gente, não pense, ai amiga, você tem um amor platônico por ele, né? Nada a ver, nunca vai atingir. Não, para Platão, o amor verdadeiro não precisa ser o carnal que você toca, é o amor idealizado. É esse amor platônico, é o sublime, né? É só uma digressão, assim, que eu lembrei. Deveria ter falado para vocês, assim, uma curiosidade mais, né? Nunca vi cair no vestibular, mas tudo bem. Então, galera, o Platão vai pensar na racionalização desses desejos, racionalizar, pensar, refletir, vai buscar o bem, tá? Ok. Eu peguei uma anotação do livro A República, Politeia, tudo bem, do Platão, e eu quero deixar bem claro aqui para vocês. Eu anotei aqui, né? Olha o que ele fala. Abre aspas. Não peço que me mostres o exemplo de um ato justo na prática, mas peço que me faças ver a essência pela força da qual todas as condutas justas são justas. Gente, que lindo isso. Olha o que o Platão está falando, que ele não está pedindo para, não peço que me mostres o exemplo de um ato justo na prática. Ele não quer que você fale o que você acha certo, porque a ética não é de uma pessoa, não é? Porque você pode achar que é certo uma coisa, eu não, ela sim, ele sim. Então, eu não quero que você me mostre o que é certo, porque é muito subjetivo. Não. Mas peço que me faças ver a essência, a idealização, né? O mundo das ideias aí, a essência, o Parmênides. Mas peço que me faças ver a essência pela força de qual todas as condutas justas são justas. É o código, né, de conduta para que possamos agir de uma maneira adequada, né, refletida, a ideia do bem, né, a busca de valores universais, muito, muito profundo, muito legal do Platão, né? Bem, galera, tudo bem. Entendemos a ética para ele, distinguir ética de moral, já vamos vacinar, porque a gente vai falar muito daqui para frente disso aí, tá? E eu quero, para encerrar essa gravação, eu queria falar de um mito que o Platão expõe muito bem o que é ética. Depois eu vou dar um exemplo histórico, aí a gente arremata legal. Você ouviu falar do mito do Anel de Giges? Não? Seguinte, meus queridos, Giges era um pastor de ovelhas na Lídia, tá?
E tava lá cuidando das suas ovelhinhas, beleza. Do nada começa um temporal. Chove pra caramba, então uns trovão, raio, muito doido. E galera, e ele busca abrigo. Ele até fica junto das ovelhinhas ali, né? Ele pega abrigo, beleza. Num determinado momento, ele vê que dá um estrondo mais forte do que os trovões geralmente fazem. E cai, e o barulho é ali perto de onde ele está. Ele achou muito estranho o barulho. Além do trovão, parece que um monte de coisa quebrou. Passada a chuva, ele decide ir nesse lugar. Ele viu o raio caindo, viu o barulho mais forte do que o normal, mas ele não estava conseguindo ver o local, só onde o raio caiu. Só o raio caindo, né? Então ele vai até lá. Quando ele chega lá, ele se depara uma espécie de uma ladeira. Parece que houve um desmoronamento no lugar onde o raio caiu. Ele vê uma ladeirona assim, mas essa ladeira, na verdade é um buraco, né? A ladeira não é toda aberta, essa ladeira é para dentro de um buraco. Parece que o raio caiu, fez um buracão na terra, mas dava para ele descer. Estava como se fosse numa rampa, né? Então ele vai descendo por esse buraco, nessa ladeira, e ele vai descendo, descendo. Ele acha muito doido isso aí, porque ele sempre passava ali, né? Sempre passava lá e nunca via, nunca tinha visto isso, então foi do raio mesmo. O sinal dos deuses. E quando ele se desce até o final lá, não chega no Hades, tá? Não vai no inferno. E quando ele chega lá, ele se depara com uma câmara mortuária. Nossa. E aí ele vê um túmulo gigantesco. Ele fala, nossa, mas que túmulo grande. Tem até um cavalo de bronze em cima dele. E esse túmulo tem vários buracos. Aí ele dá uma olhadinha, assim, ó, no buraco, e ele se depara que no fundo desse túmulo, né, que ele conseguiu ver pelo buraco, tinha um esqueleto gigantesco de um homem, né? Ou seja, era um gigante. Era uma raça desaparecida, né, que ninguém nunca tinha ouvido falar, mas ninguém tinha visto, pelo menos recentemente. Então, parece que era uma raça extinta. E aí... Ai, que historinha. Será que gigantes existiram? Lê a Bíblia, Gênesis capítulo 6. Você vai ver dos Nefelins, os filhos dos anjos com as mulheres. Depois a gente conversa disso. Então, galera, ele viu esse gigante, tava só o esqueleto, né? Sem roupa nenhuma, só esqueleto, e tinha um anel no dedo do gigante. E ele viu esse anel, tinha uma ponta de rubi, ele falou, nossa, que da hora, né? Aí ele empurrou o túmulo ali, né? A tampa do túmulo, pegou o anel e como se por um passe de mágica, porque o anel de um gigante, né? Imagina, né? Um bambolezão, né? Tem gente que já usa esse bambolê namorando, né? Então pegou esse bambolê, na hora que ele pôs no dedo, como se por mágica, se adaptou ao dedo dele perfeitamente. E ele falou, nossa, que da hora. Olha o presente aí que eu ganhei, velho. Os deuses, que poder, hein? Da hora. E começa a andar por aí. Começa a tocar a vida dele normal. E aí, quando ele vai até a Lídia, os arredores da Lídia, levar o rebanho dele, vender as coisinhas dele lá, ele vai conversar com os outros pastores, ele tem meio medo de ser roubado, ele vai assim, ó, protegendo. Aí vai conversando com os pastores, tudo. Aí uma hora ele fala assim, quer saber, eu vou mostrar para eles verem como eu sou rico, como eu sou poderoso. Poder ele não imaginava tanto que o anel tinha, né? Aí ele vai atrás da árvore, pega a roupa dele, dá uma limpada, uma esfregada no rubi, começa a brilhar muito e vai lá assim, ó, mostrando pra galera, amiga. Aí ele vai lá mostrando. Quando ele chega na roda, a galera tá descascando ele, né? Tá falando mal pra caramba dele. Ele não começa a acreditar, velho, vocês estão loucão? Para de falar mal de mim, por que vocês acham isso? E ninguém responde pra ele. E ele falou, para, velho, para de falar mal de mim, eu tô aqui. E aí, o que ele faz? Ele começa a pensar, sabe quando você tá ficando doido?
Puta, por que eu tô doido assim? O que tá acontecendo? Aí ele começa a lembrar o passo a passo dele, aí ele lembrou que ele esfregou o anel. Ele falou, esse anel, esse presente dos deuses, tem poder. Aí ele vai atrás da árvore de novo, dá uma esfregadinha, volta pro meio dos pastores. Quando ele tá chegando perto, ele já percebe que os caras desconversam, falam de outra coisa. Ou seja, ele percebeu que o anel era da invisibilidade. Não, não era do Senhor dos Anéis. Então, e aí ele vai lá, percebe o poder, resumindo muito a história, vai pro de Lídia, esfrega o anel de novo, fica invisível, entra no palácio do rei de Lídia, esfrega de novo, torna-se visível, chaveca a rainha de Lídia, a seduz, esfrega de novo, desaparece, vai para trás do trono do rei, onde está o rei lá, esfrega de novo e mata o rei. Mata o rei, esfrega de novo, ele aparece, arranca a cabeça do rei, vai na frente do palácio, segurando a cabeça do rei e fala, contemple o seu novo rei, o novo rei de Lídia, Giges, e solta a cabeça do antigo rei, e a cabeça do antigo rei vai correndo as escadarias. Moral da história. É uma coisa que você deve... Sua avó deve ter falado muito. A ocasião faz o ladrão. Vou discordar da sua vovó. Como diria meu querido professor Cortella, tive o prazer de ter ele. Não é a ocasião que faz o ladrão. A ocasião revela o ladrão. Quem não reflete sobre os atos, demonstra logo isso. A corrupção a gente carrega. E para Platão, ele nos faz pensar, o que você faria se você pudesse ficar invisível? Ia lá no INEP ver a prova, ia chegar de sopetão na conversa da galera para ver o que eles falam ou não de você. O que você faria? Entraria no banco, roubaria tudo? Você faria isso? Então você queria, a primeira coisa que você ia fazer é ferir a liberdade dos outros ou transgredir a lei. Então você já é antiético, você vai contra a ética, então você já não reflete sobre os seus atos. A ocasião revelaria o ladrão. Demonstra isso. Meus alunos não são assim, tenho certeza. Então, galera, ele quer nos mostrar a necessidade de reflexão sobre as noções. O quão importante isso é. Ok? Isso é deveras necessário. Ok. Então, tem a moral da história, né? O que você faria? Geralmente, você escuta muito essa frase, é do livro dele, né? Quer conhecer alguém? Dê o poder a essa pessoa. Aí veremos quem ela realmente é. Meus queridos, tem um período na história que demonstra muito essa reflexão e falta de reflexão também. Infelizmente, nós vimos como foi o nazismo. E os criminosos nazistas, eles foram para um tribunal chamado de Nuremberg, né? Foram julgados, muitos condenados. Ok. Só que aí, muitos deles conseguiram escapar desse tribunal de Nuremberg, outros nem foram para o tribunal, né? Então, depois que Israel surgiu, o país de Israel, em 1948, o governo israelense montou uma agência de inteligência chamada Mossad. E a Mossad serviu de inteligência para proteger, né, o Estado recém-criado, o governo. Isso é a CIA dos Estados Unidos, né, só que de Israel. E aí, galera, a Mossad começou a perseguir todos os criminosos nazistas que deveriam ter sido julgados. E Nuremberg só conseguiram escapar. Então ela começou a empreender um serviço de busca com espiões pelo mundo inteiro. Porque muitos nazistas fugiram. Até fugiram para o Brasil, para a Argentina, México. Vocês conhecem muito bem essas histórias. Até teve um nazista que ele fugiu lá para São Paulo, de onde eu sou.
E ele morava lá no meu bairro, cara. No meu bairro tinha muito alemão, né? Muito austríaco. A família do meu avô era da Áustria. E esse meu avô, ele além de professor, ele era fiscal. E aí tinha um cara lá que tinha um restaurante, né? Tinha um hidroavião que fazia passeios, né, na represa Guarapiranga, Zona Sul, para quem conhece São Paulo. E o meu avô conversava com esse alemão, o alemão gostava dele, né? E aí, do nada, esse alemão desapareceu. E aí, depois que o meu avô ficou sabendo que a Mossad veio, pegou esse cara e levou para Israel, para o Tribunal de Jerusalém, para o julgamento de Jerusalém. Até depois ele descobriu que ele veio nesse hidroavião da Alemanha para cá. Bem, não sei se isso é 100%, que o cara era nazista, sim, do exército alemão. E ele foi para o julgamento lá, foi. Mas se ele veio no hidroavião, não sei, pode até ser que sim. E eu dei esse exemplo, o cara foi morto, tá? Lá em Israel. Só que eu dei esse exemplo porque... Qual o exemplo que eu quero dar de ética? Um cara chamado Eichmann, ou Eichmann, ele mandou matar inúmeros judeus. E ele conseguiu escapar, ele foi para a Argentina. A Mossad foi atrás desse cara, também, igual foi atrás, né, do amigo, nem era amigo, viu, gente? Desse conhecido do meu avô, foram atrás do Eichmann, pegaram ele e levaram para Israel. O julgamento de Jerusalém, né, a Hannah Arendt, vocês conhecem muito bem a Hannah Arendt, né? Já ouviram falar muito, ela escreveu muito sobre totalitarismo, eu estudei muito sobre isso, né, na faculdade, na Unesp. E no julgamento dele, ficavam perguntando por que ele fez aquelas coisas, né? E sabe o que ele falava? Fiz o que mandaram, eu só seguia ordens, eu só cumpria ordens, cumpria ordens, cumpria ordens. Aí a Hannah Arendt estava no julgamento e falou assim para ele: tá aí, a pior coisa que você podia ter feito. Nada. Isso demonstra o quão monstro você é. Isso que é o pior para o ser humano, não usar a sua racionalidade, ir contra os seus preceitos. Isso é o problema do ser humano, não pensar. Você fez a pior coisa que era para se fazer, aliás. A pior coisa para se fazer era não fazer. Você não pensou. E você não fez nada. Você condenou milhares de judeus. Foi isso que você fez. Não refletiu sobre os seus atos. Não pensou sobre, não raciocinou. Esse foi o problema. Galera, faz muito sentido o que ela falou. Porque quando não pensamos, porque é cômodo não pensar, né? Quando não pensamos, escorregamos em mão do totalitarismo, mergulhamos no fascismo, no nazismo. Vocês veem, é muito comum hoje em dia perceber isso. É só não pensar, não buscar informação, que vira logo fascista, nazista. Tem que pensar, tem que raciocinar. Porque é difícil pensar sobre os nossos atos, mas isso nos faz diferentes. Isso nos faz melhores, certo? Tá bom, meus queridos alunos? É isso. Espero que tenha sido claro, né? A aula. Encerramos aqui Platão. Qualquer problema, qualquer dúvida, crítica, sugestão, quer que eu responda alguma questão que você não entendeu, alguma coisa não ficou clara, porque gravação é complicado, a gente vai falando e já vai emendando, né? Se dessas gravações aí se juntar tudo, não daria nenhuma aula minha, né? Mas galera, o que vocês precisarem, contem comigo, estou aqui 24 horas, pode mandar no privado, pergunta, sugestão, crítica, qualquer coisa. Posso demorar um pouquinho, mas eu respondo, tudo bem? Meus queridos alunos, foi um prazer inenarrável estar na presença de vocês, fiquem na paz de Deus e até mais. Aquele abraço.